Seja bem-vindo ao Falando do Evangelho, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda o versículo 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos escritos originais, o termo grego logos, traduzido para o português como verbo, ele é o agente da criação. No Salmo 33, no versículo 6, está escrito que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca. Quando Deus criou o universo, tudo se formou mediante a sua palavra. Porém, para trazer a salvação ao homem, somente a sua palavra, ela não era suficiente. O próprio Deus Filho precisou declinar da sua majestade, esvaziando-se da sua glória, se humilhando. Ele se fez carne e veio ao mundo para entregar sua vida em sacrifício vicário, ou seja, em sacrifício substitutivo. A redenção é uma obra grandiosa, maior que a criação. O poder que operou na cruz é maior que o poder que trouxe o universo à sua existência. Jesus ele poderia ter desistido. A sua primeira parada foi em um útero. Ali, reduziria o seu mundo ao ventre da jovem Maria por 9 meses, porque isso era preciso. 9 meses, o tempo poderia fazê-lo desistir. Sim, porque nos céus o kairós de Deus, ou o tempo de Deus, é a eternidade. Ele faz o tempo oportuno para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. A estada de Cristo no ventre humano o faria limitado ao cronos, o tempo cronológico. Cristo poderia optar em ficar do outro lado da linha do tempo, mas ele escolheu obedecer. A segunda parada se deu em um estábulo. Seria outra razão para Cristo recuar. Estábulos são sujos, mal cheirosos, mas enquanto a terra vivia a sua normalidade, a divindade se fez carne. O céu se abriu e assentou a sua joia mais preciosa em um útero humano, o Criador sendo gerado. O Deus como feto ligado por um cordão umbilical a uma virgem. Cristo poderia ter desistido, mas ele escolheu viajar da eternidade até ser confinado pelo tempo e se tornar como nós. Deus ganhou narinas, articulações, 2 pulmões e um coração de carne, que 33 anos amou a criação intensamente. Cristo continuou fazendo escolhas. Ele escolheu os cravos e a cruz. Transpassaram-lhe as mãos e os pés e do seu lado. Na cruz, clama o vitorioso Cristo. Está consumado. E ele inclina a cabeça e entrega o seu espírito. Agora sua missão estava cumprida, a batalha tinha terminado, a vitória já tinha sido ganha. Cristo morre com o seu sacrifício pelo pecado. Eu te convido a passar pela cruz ensanguentada e declarar o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Lembro-me de uma história de um homem, um fazendeiro estava sentado na sua fazenda e de repente ele olhou e descia um formigueiro. E as formigas desciam até um formigueiro que estava no chão. E ele ficou ali sentado, olhando aquele formigueiro. E ele pensou, o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer para avisar a elas que agora elas vão caminhar para a morte? Ele foi lá, pegou um veneno e colocou no formigueiro. E aí ele ficou olhando, elas descendo para a morte. Ele, o que eu poderia fazer para avisá-las que elas estão caminhando para a morte? E aí ele pensou, eu tenho que me fazer como uma delas, para avisar a elas que elas caminham para a morte. E assim Jesus Cristo fez. Ele se fez como um de nós, para nos avisar que nós caminhávamos para a morte e trazendo a salvação. Ele deixou os seus ensinamentos conosco. E hoje nós alegramos porque temos a palavra do Senhor, o seu evangelho, como fonte de vida. Se você ouviu essa palavra e essa palavra tocou no seu coração,
Declare Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mesmo que você já tenha feito há anos atrás, há 20 anos, há 10 anos, declare Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero aqui ministrar que sobre a sua vida esteja uma gota do sangue de Jesus de Nazaré. Sobre a sua casa esteja o sangue de Jesus de Nazaré. Sobre os seus negócios, sobre os seus parentes, sobre a sua família. Eu ministro a vitória que vem no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu sou o pastor Wagner Obama e te agradeço por você ter estado conosco e ministro sobre a sua vida a paz do Senhor.